Olá, olá! O tema deste 14º vídeo é a falácia da falsa analogia. Então, vamos a isso. Como sempre apresento na introdução dos vídeos, aqui estamos a trabalhar com a definição de falácia apresentada por Solanas no livro Trampas de Circe. Portanto, falácia é um argumento não racional ou racionalmente não convincente, ou seja, embora possa ser válido, contém um erro inferencial por violar um ou mais critérios da boa argumentação. Além dessa definição apresentada por Solanas, também estamos a trabalhar a metodologia apresentada por ela, e essa metodologia consta de 2 passos. O primeiro é identificar o critério da boa argumentação que foi violado, entre os possíveis critérios que todos podemos violar numa argumentação estão a clareza, relevância e suficiência. O segundo passo consiste em identificar o núcleo do erro que gerou a falácia. Então, aqui estou a apresentar também uma parte, né? Uma parte da tabela de classificação de falácias apresentada por Solanas. Aqui é só uma parte, entretanto, eu adaptei a tabela completa para o português e disponibilizei nas informações do vídeo. Então, quem quiser é só clicar e acessar, ok? Tá ali em imagem, facinho já para usar. Bem, a falácia da falsa analogia, ela viola o critério da suficiência, certo? E esse critério da suficiência, o núcleo do erro dele está na indução. Já tratamos aqui dos argumentos por indução, certo? E aqui o núcleo do erro está na indução e o tipo de indução seria a analogia, ok? Bem, uma definição para essa falácia é que ocorre quando se argumenta que, porque duas coisas são semelhantes em alguns aspectos, também devem ser semelhantes em outro aspecto relevante. Mas as semelhanças apresentadas são insuficientes ou irrelevantes para sustentar essa conclusão. Bem, então, voltando para a metodologia, temos que o primeiro passo é identificar o critério violado. Como já vimos, o critério violado é a suficiência, correto? Na falácia da falsa analogia, se aplica a argumentos indutivos nos quais se infere uma analogia a partir de casos observados. E esses casos observados, mesmo que sejam duas situações apenas, seriam as amostras para se concluir algo, ok? No caso da analogia, a amostra seria o conjunto de semelhanças entre os dois ou mais casos comparados, ok? Se essas semelhanças não são suficientes nem relevantes, a analogia não fornece razões suficientes para aceitar a conclusão. E é por isso que ela viola o critério da suficiência. Daí também identificamos o núcleo do erro que gerou a falácia, no caso seria a indução por analogia, né? Então, o erro lógico reside em tratar como suficientemente semelhantes dois casos que, no aspecto relevante para a conclusão, não são. Estabelece-se, portanto, uma comparação inadequada ou insuficiente entre objetos ou eventos, ok? Então, vamos ver uma forma dessa falácia da analogia, um modelo, digamos assim, né, de como é esse argumento. Então, por exemplo, que seria um objeto, uma entidade, um evento qualquer, tem as propriedades X, Y, Z. B, outro objeto, outro evento, tem as propriedades X, Y, Z. E A também tem as propriedades H. Logo, a maioria das coisas com X e Z também tem H. X e Z são propriedades de A e são propriedades de B. Se A tem as propriedades X e Z e também tem H, e B tem as propriedades X e Z, logo B provavelmente também tem H, correto? Então, esse é mais ou menos o modelo argumental de como acontece a falsa analogia dentro de um discurso,
ok? Então, demonstra-se inicialmente que dois objetos A e B são semelhantes em algumas propriedades, x, y, z. Conclui-se que como A tem a propriedade H, então B também deve ter essa propriedade H. E a falácia ela se configura justamente quando essa analogia falha, certo? O que ocorre quando os dois objetos diferem de tal modo que essa diferença pode afetar o fato de ambos terem a propriedade H, ok? Então, sim, nesse caso, o argumento torna-se falacioso. Bem, e quando não se incorre na falácia da falsa analogia? Aqui um exemplo. Juan tem febre, manchas na pele e tem sarampo. Pedro tem febre e manchas na pele, logo, Pedro tem sarampo, certo? Então veja que a entidade A seria Juan, tem a propriedade X, que seria febre, e Y, manchas na pele. E tem essa propriedade H, certo? O Pedro, outra entidade, seria aqui a nossa entidade B, também tem febre, que é a propriedade X, e também tem manchas na pele, que é a propriedade Y. Logo, por analogia, infere-se que Pedro tem sarampo. Essa conclusão, ela partiu dessa analogia, certo? As semelhanças entre os casos são pertinentes à propriedade que se quer inferir. No caso, essa propriedade seria o sarampo, no caso desse exemplo, que é não falaz, ok? Há, portanto, uma base causal, funcional ou explicativa plausível que ligue as propriedades compartilhadas à conclusão, ok? Outro exemplo é aqui, não é bem um argumento, mas é só uma explicação, que Fleming, ao observar que uma placa de cultura de bactérias gram-positivas contaminada com um fungo de gênero Penicillium impedia o desenvolvimento e causava o desaparecimento das bactérias. E então Fleming concluiu, por analogia também, analogia do raciocínio, que esse fungo poderia ser usado para curar infecções causadas por bactérias gram-positivas, certo? Então, o raciocínio basicamente por trás é que se o fungo Penicillium impedir o crescimento das bactérias em laboratório, então ele também poderia ser o caso que ele impedisse também as infecções em humanos. Fleming identificou uma semelhança relevante, que era o comportamento das bactérias na placa de cultura e no corpo humano. Então, basicamente, esse raciocínio foi por analogia e não se incorreu na falácia de falsa analogia quando o raciocínio é bem sucedido, porque as analogias das propriedades utilizadas são melhores, ou seja, são relevantes para a conclusão, ok? Então, aqui são dois exemplos. Para que isso? Para a gente entender que não é necessariamente a analogia o problema, mas sim o tipo de analogia e a relevância, e além da relevância, principalmente porque é o critério que viola a suficiência dessa analogia, ok? Bem, condições necessárias para ver analogia, portanto, há uma analogia explícita ou implícita entre dois casos, o caso A e o caso B. Esses casos podem ser, como já mencionei, uma entidade, um evento, ok? A conclusão depende da suposição de que B tem uma propriedade H qualquer, porque A também tem. As semelhanças entre A e B são insuficientes em número, irrelevantes para a propriedade H em questão e superadas por diferenças relevantes. Então, há a falácia da falsa analogia. E também não há justificação independente para a conclusão, ou seja, a analogia é a única base do argumento, ok? Vamos para exemplos. O primeiro dele é extraído do livro de Solanas, onde ela discute esse artigo é a página inicial do artigo, On the Moral and Legal Status of Abortion. Então, essa autora, que é especialista em filosofia moral, criticou a maneira
como alguns antiabortistas equiparam o direito da mulher ao aborto ao direito de cortar o próprio cabelo. Um ato amoral que é moralmente neutro, cuja legitimidade depende unicamente da decisão da mulher. Então, para Solanas, essa analogia entre a possibilidade de abortar, da mulher abortar, e a possibilidade de cortar o cabelo, fazer essa analogia, para Solanas constitui, configura uma falácia, certo? Por quê? Porque o cabelo é claramente parte do corpo da pessoa e uma propriedade dela. Já o embrião feto pode-se questionar se a propriedade da gestante e há diferenças morais relevantes, potenciais de vida, dependência biológica. E as diferenças superam as semelhanças no aspecto ético relevante, certo? Por exemplo, eu sou a favor do aborto, mas também sou a favor que os argumentos sejam eficazes para o aborto, certo? E no caso das Solanas, ela estava justamente argumentando e defendendo que esse argumento específico de comparar a possibilidade de abortar com a possibilidade de cortar o cabelo incorre numa falácia da falsa analogia, ok? Bem, o outro um relógio precisa de um relojoeiro, logo o universo precisa de um criador. Então temos aqui a premissa 1, que é o relógio precisar de um relojoeiro, e a conclusão que se extrai a partir disso é que o universo precisar de um criador, certo? Bom, esse exemplo ele compara o universo a um objeto fabricado, ignorando a diferença entre os dois, que não são análogos em todos os aspectos. Então, aqui existem mais diferenças do que semelhanças. Logo, o argumento incorre também numa falácia da falsa analogia, que simplesmente as premissas elas não são suficientes, certo? Para se dar esse salto para a conclusão, ok? Aqui, mais um exemplo, também foi utilizado por Solanas e extraído do livro da Alice do País das Maravilhas, de uma das histórias. Então, a ideia talvez ele deu uma bicada, replicou prudentemente Alice, que não tinha a menor vontade de que o experimento fosse tentado. É verdade, reconheceu a duquesa. Os flamingos e a mostarda picam, e a moral disso pássaros da mesma plumagem fazem bom casamento. Então aqui temos o que está sendo colocado em comparação para se estabelecer essa analogia, flamingos e as mostardas picam, né? Então, os pássaros da mesma plumagem fazem bom casamento. Então, a premissa 1, os flamingos picam. A 2, a mostarda também pica, é um condimento picante. Conclusão, pássaros da mesma plumagem fazem um bom casamento. Ou seja, né, é uma falsa analogia. A ideia de que flamingos e mostardas compartilham a característica de picar não é relevante para justificar a conclusão sobre pássaros da mesma plumagem ou que os pássaros da mesma plumagem fazem bom casamento, ok? Então, é também uma falácia de falsa analogia. Então, veja que sempre o problema como a gente está a falar de argumentos indutivos, estamos sempre a falar de ir além da conclusão, certo? Além das premissas, dá um salto, como eu já expliquei no vídeo específico dos argumentos indutivos, que está também nessa playlist, certo? Então, para dar esse salto, tem que haver alguma coisa, no caso da analogia, suficiente. E, nesse caso, não há, ok? Um outro interessante que também estava a ver minha timeline do Twitter e me deparei com isso daqui, alguém a publicar aqui, auge e declínio dos Estados Unidos a partir de paralelos entre Elvis Presley, Felipe II e Donald Trump. Não vou trazer o vídeo todo e nem vou apresentar o vídeo, mas basicamente o que a pessoa que apresentou
O argumento disse que, assim como Elvis Presley surgiu rebelde e declinou num corpo decadente, os Estados Unidos surgiram como potência promissora e também declinaram em decadência. Logo, o corpo de Elvis é um sintoma da decadência americana. Então, vem apresentar o corpo do Elvis Presley como a conclusão, né, como um sintoma da decadência americana. Para mim, isso também constitui uma falácia da falsa analogia, embora a pessoa que estava a argumentar isso tenha a ver com estudo de literatura e tudo mais, mas esse tipo de raciocínio é muito comum, por exemplo, em psicanálise, né, que é uma pseudociência, aonde se faz esse tipo de analogia, só que são falsas analogias, certo? Porque para se concluir que o corpo do Elvis é um sintoma da decadência americana, ora, não há muita relação entre o objeto A e o objeto B, certo? O objeto A é o Elvis e o objeto B é os Estados Unidos, certo? Então, para mim, aqui também se configura uma falsa analogia. E para refutar a falácia de uma falsa analogia, ou também lembrando que quando estamos a argumentar, precisamos evitar de cometer falácias assim. Deve-se identificar os dois objetos comparados e a propriedade transferida. No caso desse exemplo, a propriedade transferida foi a decadência, certo? E mostrar que os dois objetos diferem de tal maneira que a analogia é insuficiente para suportar a conclusão. Um corpo, ele entra em decadência por questões desde atitudes ou decisões pessoais do indivíduo, e um estado por outras questões totalmente diferentes. Então, não há muita comparação. Para mim, é uma analogia falsa, ok? E com isso encerramos. Como sempre comento, ânimo com os estudos. E também até a próxima!